O Vaticano diz que dos 135 cardeais aptos para votar, o conclave terá ausência de 2 deles, ou seja, 133 cardeais vão escolher o próximo Papa a partir da semana que vem. Rodrigo Lopes traz mais detalhes. Oi, Macedo, bom dia, são 4h18 aqui, um sol muito bonito, uma tarde muito bonita em Roma, tarde primaveril, e recebemos essa informação há pouco do Vaticano. Segundo a Santa Sé, 2 desses cardeais não estarão presentes no conclave por motivos de saúde. Sendo assim, dos 135 aptos para votar, teremos 133 a partir do dia 7, a partir da quarta-feira, sem ser amanhã, a outra quarta-feira. Essas atualizações foram fornecidas por Matteo Bruni, que é o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, ao qual nós estamos aqui credenciados. Ainda a Santa Sé não confirmou qual é a nacionalidade, mas a gente já sabe nos bastidores que são 2 desses cardeais. Um deles é o espanhol, o arcebispo de Valência, Antônio Cañizares, de 79 anos, que já tinha dito que tinha problemas de saúde, que não viria ao conclave. O outro, apesar da ausência ainda não estar confirmada do nome, a gente tem a informação de que seria o cardeal bósnio Vinko Pušlik, ambos da ala conservadora do Colégio Cardinalício. Também hoje o Vaticano informou que no dia 7, na outra quarta-feira, quando começar o conclave, vai ser o seguinte: teremos uma missa aqui no Vaticano, uma missa às 10 horas da manhã, ou seja, cedinho, 5 da manhã, aí no horário de Brasília. Essa missa na Basílica de São Pedro vai ser uma espécie de celebração, de cerimônia, obviamente religiosa, e depois dela vai haver então o início do deslocamento dos cardeais para dentro da Capela Sistina, e ali já haverá uma votação. Será a primeira votação do conclave de 2025, e aí teremos já no final da tarde algum tipo de resultado. Ontem eu comentei contigo aqui, Macedo, que havia informação de que seriam 4 votações diárias, né? Nós falávamos que poderiam ser 2, como antigamente aí nos conclaves anteriores. Não, realmente serão 4, serão 2 votações pela manhã, 2 à tarde, e no final da manhã haverá o resultado das 2 primeiras, e no final da tarde das 2 primeiras também, se houver. Claro, fumaça preta se não tiver os 2/3 dos votos, fumaça branca se houver em algum momento os 2/3 dos votos. Estava fazendo um cálculo rapidamente aqui, dos 133 cardeais que a gente tem agora, são necessários no mínimo 88 cardeais para se ter o novo Papa, o sucessor de Francisco eleito. Estive hoje de manhã no Palácio, no Colégio Pio Brasileiro, que é a casa dos cardeais brasileiros. Lá estão os 7 cardeais que irão votar no conclave, inclusive o nosso arcebispo aí de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, o cardeal gaúcho, né, o arcebispo de São Paulo também, e a percepção que eu tenho é de que eles estão cada vez mais restritivos à imprensa, mais silenciosos. Enquanto eu estava lá, eles estavam aqui no Vaticano participando da 6ª Congregação Geral, que é essa reunião pré-conclave, que, como eu comentei também ontem, eles já é uma espécie de pré-conclave, porque eles já estão aos poucos se conhecendo, aos poucos conversando, aos poucos falando sobre os problemas atuais do mundo e da igreja. Guerras, pandemias, migrações, crise climática, tudo isso já passa pela pauta. Então eu estive lá no Colégio Pio Brasileiro, um momento em que estava muito silencioso, a mesa já estava posta dos cardeais no refeitório, mas obviamente não vi nenhum dos cardeais, estavam apenas alguns padres brasileiros, alguns padres inclusive gaúchos. E a percepção também que eu tenho é de que nós tivemos 2 conclaves que a gente vem acompanhando mais contemporaneamente. 2005, pós João Paulo II, levamos 2 dias para ter o novo Papa. Após Bento XVI, 2 dias também. Esse pode ser, é uma especulação aqui, um comentário, pode ser mais demorado, porque o Papa Francisco renovou muito o Colégio Cardinalício, são 80% hoje dos cardeais do colégio novos cardeais. No tempo do
pontificado de Francisco, isso pode fazer com que tenhamos um conclave mais demorado, porque eles realmente não se conhecem. E hoje tem cardeais de Mianmar, do Oriente Médio, da Ásia, da África. Sempre teve, mas não com tanta diversidade e não tão novos. Por isso está se falando aqui no Vaticano, nos bastidores, que poderemos ter um conclave um pouquinho mais demorado, e pelo que eu sei, até os cardeais desejariam que fosse assim, realmente, para que tivessem mais tempo para se conhecer, Macedo. E essa diversidade, a presença de muitos cardeais jovens e de outros países não favorece os mais antigos, os mais velhos? Na verdade, eu, particularmente, né, acho que a pluralidade que é saudada como um dos grandes feitos do Papa Francisco, que é justamente novos cardeais de diversos lugares, cardeais africanos, se fala na possibilidade de um cardeal negro, porque nós tivemos na história da igreja 2 cardeais da África, mas eles eram da região norte da África, uma região que, né, tinha influência do Império Romano, tinha influência da igreja e da Europa, sobretudo, e hoje é uma região árabe, né? Uma região árabe, o norte da África. Não representa muito o que significa o continente africano, não representa a igreja e muito menos a África negra. Se fala nessa possibilidade, de repente um cardeal de Gana, muitas vezes se fala, mas sob a possibilidade de sim ser um cardeal dos mais antigos. Por quê? Dentro da lógica de que se ninguém é conhecido, quem sabe aqueles que têm mais voz, os mais antigos, acabam tendo uma certa vantagem, e aí sim, concordo contigo que aqueles que têm mais voz acabam tendo algum tipo de vantagem. O cardeal secretário de Estado do Vaticano, por exemplo, cardeal Parolin, italiano, é um dos mais cotados. O próprio decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re, que é antigo, ele tem 91 anos, é um senhorzinho já, né, mas é aquele mais vocal neste momento do Colégio Cardinalício, foi o cardeal que celebrou a missa de corpo presente do Papa Francisco. Embora ele seja velhinho, antigo, idoso, mas ele pode ser votado também. Então, o fato de ter muita diversidade, sim, favorece aqueles que são mais vocais, os mais conhecidos num determinado momento, diante de tantos nomes novos, aqueles mais antigos e mais conhecidos levam alguma vantagem, sim.